Vamos lá, pessoal. Estou iniciando a gravação aqui. Vou compartilhar a tela. Todo mundo vendo a tela compartilhada? Sim. Beleza, show de bola. Vamos lá. Agora, nosso exercício de ontem, o primeiro exercício, ele pediu o quê? Para criar, que até o nome aqui do fluxograma é espetacular, que é o quê? Ele repetir 500 vezes o mesmo texto, tá? Bem tranquilo e bem fácil aqui, pessoal. Aqui está até aqui o William Gato, que é o texto que repete, mas você pode colocar seu nome aqui, não tem problema. Tá bom? E aqui a condiçãozinha. X menor que 500, falso. E aí ele vai repetir. Beleza? Enquanto o X for menor que 500, ele vai repetir esse texto na tela. Agora vamos lá fazer esse algoritmo aqui no Visual G, beleza? Deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui, só um instante. Então, vamos lá, pessoal. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome do algoritmo, né? Que ali está espetacular. Professor, rapidinho, o senhor tá gravando? Tô gravando. Vou tentar aumentar também aqui o máximo que eu consigo no meu algoritmo, para melhorar para vocês, beleza? Tá gravando. Então, vamos lá. Coloquei o nome do... espetacular. Então, o algoritmo espetacular. O que eu vou fazer primeiro, pessoal? Seguindo o fluxograma aqui, eu vou criar uma variável x, beleza? Do tipo inteiro. Vou criar essa variável, eu vou colocar inteiro, beleza. Só tem essa variável. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a condição. Como que eu aplico a condição aqui? Eu coloco para x de 1 até 500, faça. Eu vou colocar o escrevam, para pular uma linha. E aí eu vou colocar meu nome. O Rogério é espetacular. Beleza? Vou colocar esse texto aqui. E depois eu vou vir com o fim para. Beleza? Vamos rodar aqui. E, olha, rodou aqui o nosso algoritmo. Então, ele repetiu 500 vezes o texto que eu coloquei. Rogério é espetacular. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida nessa questão? Sim, professor. Pode falar. Eu pensei que era para você colocar um número, que se esse número fosse menor que 500, ele perguntava o número de novo, não? Não, vamos lá, vamos interpretar o fluxograma. Eu também. Olha lá, quando eu olho o fluxograma, eu tenho aqui, ele vai iniciar, vou declarar minha variável, beleza. E aí ele me mostra a condição.
quando eu olho aqui, por isso que é importante, pessoal, a gente saber identificar os símbolos do fluxograma. Quando eu olho aqui, eu sei que tem uma condição e eu não sei qual que é o valor dessa condição. Tá? Eu só sei que eu quero que ele repita 500 vezes aqui, enquanto for menor que 500. Beleza? Se vocês olharem aqui na estrutura, eu não adicionei nenhum valor para a variável x. Eu só coloquei de 1 até 500. Como eu não tinha nenhum valor, eu adicionei o primeiro valor que eu poderia aplicar. E de 1 até 500, ele repetiu. Porque se eu olhar a condição aqui, ó, ele vai me falar x, enquanto x for x menor que 500, sim. Então, replica o texto. X menor que 500, sim, replica o texto. X menor que 500, sim, replica o texto. X igual a 500, não replica o texto, falso. E aí ele para. Entendeu? Professor, Oi. só que no caso não teria que, tipo, mandar uma repetição ali, porque, tipo assim, enquanto x é menor que 500, aí faz a repetição e dá fim. Sim. E não, se mas x aqui... for menor, manda pro nada. Não manda pro fim, entendeu? Não, aqui, né? Mas aqui, quando ele pega... Ó, um exemplo. Ele manda que ele não tá... o exemplo, entendi. Entendi agora que você falou. Em vez de voltar para cá, para repetição, ele vai voltar aqui para o fim, correto? Era isso que a setinha tinha que estar aqui, né? Era o que eu achei, por isso que eu não entendi muito bem esse... Então, mas aí, se ele entrar nesse loop aqui, ele não vai executar mais nada também. Você concorda? Se x for igual ou maior que 500, ele não tem o que fazer. Ele vai parar. Entendeu? Conseguiu compreender? Mas essa seta não tá mandando ele voltar pro x maior que 500, ele vai ficar... Então, beleza. Ele vai, então, vamos lá. Ele vai entrar aqui. Aqui eu concordo com você que pode estar confuso a questão daqui de não estar no fim. Eu concordo com você nesse seu entendimento. Só que, se você concorda que qualquer outro valor de x igual a 500 ou maior que 500, ele não retorna o texto. Se ele não retorna o texto, ele faz o quê? Ele não vai fazer nada. Porque a única coisa dessa condição é aplicar aqui e retornar o texto. Se eu tenho aqui no falso e volto para cá, e o resultado do x é qualquer resultado igual ou maior que 500, ele não tem o que retornar. Você entendeu? Sim. Compreendeu? Professor, então o texto era para ser aplicado só quando a condição fosse verdadeira? Exatamente. Exatamente. Ele só vai retornar o texto enquanto a condição for verdadeira. Só que, tipo assim, professor, aí, tipo, no fluxograma meio que não está especificado que necessariamente tem que ter uma estrutura de repetição. Então, vamos lá. Beleza, no fluxograma não. Quando você olha o fluxograma, o que você interpreta? Que no var você vai colocar o x como inteiro, e enquanto o x for menor que 500, quer dizer, se x for menor que 500, vai ter o texto e depois o texto vai acabar. Beleza, enquanto for menor que 500, beleza? Se x for qualquer resultado diferente... Na verdade, aí no caso seria um se, né? Se x for menor que 500, se essa condição for verdadeira, ele vai escrever o texto e depois vai para o fim. Não tem um enquanto, né? Isso, não, por isso que eu estou tentando explicar para vocês é o seguinte, olha. Eu só tenho aqui uma alternativa dentro da minha condição, para ela ser verdadeira. Se ela for qualquer alternativa diferente dessa, ela vai ser falsa. Sendo falsa, ela não replica o texto. Entenderam? Sim, só que na minha cabeça não era uma estrutura de repetição, entendeu? Para mim era um layout. Entendi. Agora entendi. Dá para fazer também, desse jeito. Sim, entendi. Você não fez com a estrutura de repetição, né? Tipo, pra mim eu não entendi o porquê de usar, entendeu? Sim, mas aqui, ó, quando você olha aqui, o texto... O texto não, desculpa.
O fluxograma está falando que é para o quê? Enquanto a condição aqui... Mas onde é que tá o enquanto aí? Enquanto... Não, ó, eu tô tentando explicar aqui, ó. X é um inteiro, beleza. Ele não adiciona momento nenhum valor para o inteiro, correto? Ele só mostra essa condição aqui, ó. X menor que 500. Quando x é menor que 500, enquanto x for menor que 500, ele vai fazer o quê? Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai fazer o quê? Replicar o texto, correto? Qualquer outra condição falsa, porque só tem como ser uma condição verdadeira ou falsa, ou ele vai repetir 500 vezes ou não vai. Entendeu? Eu só posso ter duas condições aqui, ó, ou verdadeira ou falsa. E aqui, na minha operação dessa condição, o que eu tenho? X é menor que 500. Enquanto x for menor que 500, ele vai estar aqui, ó, o texto, o verdadeiro aqui, ó, para o texto. Ele vai repetir o verdadeiro. Enquanto tiver qualquer valor diferente, enquanto ele repetir aqui diferente de 500, ele vai parar. Ele não vai replicar mais nada. E foi isso que aconteceu aqui. Beleza? No caso, as setas confundiram muito, porque, tipo assim, se você falar no fluxograma, tipo, a seta do falso que estava fazendo looping e a seta do verdadeiro que está terminando o programa. Por isso que confundiu bastante. Isso, vamos lá. Deixa eu ver. Isso. Não, eu concordo com você, que pode ter confundido a seta. Mas qualquer... Se você for seguir aqui esse loop que tá, tudo bem, que se ela viesse para o fim, você poderia ter um outro entendimento. Mas se você olhar aqui, ela falou assim, ó, não, beleza, se for falso, vai replicar aqui. Só que, o exemplo, eu repeti, o valor de x foi 500. 500 é menor que 500? Não, é igual. Aqui eu não tenho nenhum símbolo de igual. E aí ele ia parar, ele não ia rodar mais. Você entendeu? Eu concordo com você que pode ter ficado... que vocês não podem ter entendido essa questão do falso, com a seta aqui, voltando para a condição, mas aqui na condição ele fala, ele informa, olha, ele tem que repetir o texto enquanto x for menor que 500. Beleza? Mas aqui está a correção e vocês podem replicar aí. Tá bom? Na atividade de vocês. Qualquer coisa eu aumento até o final dessa aula aqui para vocês corrigirem. Beleza? Eu entendi nesse caso aí, professor, que o que acontece? Pelo que eu entendi, o loop ficou bem claro, né? E, por exemplo, se o número fosse menor que 500, ele ia voltar de novo. Enquanto fosse menor que 500, ele fica repetindo, né? E por isso que eu nem usei o para, eu usei o enquanto. Enquanto for menor que 500, ele fica repetindo. Não, sim, você usou uma estrutura de repetição, correto. Ele repetiu as 500 vezes e depois parou? Não, o entendimento que eu tive era o seguinte, enquanto o x fosse diferente, ele ia ficar rodando. Beleza, eu botei 500, aí ele desce. Né? Mas só que ele ficaria me perguntando esse valor toda vez. Né? Porque meu entendimento é, quem ia botar o x não é o programador, ia ser o usuário que estava usando o programa. Ah, não, entendi. Não, mas aqui, beleza. Mas aqui, olha só, aqui pelo fluxograma... É que não tem um layer, né? Então tá... Isso, é só o fluxograma, exatamente. Eu não tenho aqui nada para inserção de dados, só tem saída de dados. Sim. Entendeu? Beleza? Deixa eu ver aqui o que vocês me mandaram aqui no texto. Tá gravando, tá gravando. O Jamerson acabou de falar, beleza. Fiz o mesmo, fiz da mesma forma. Não entendi como repetição. Beleza, o Rafael fez dessa forma. Posso corrigir e te mando, professor? Oi? Posso corrigir isso e te mandar? Pode, eu vou dar Pessoal, pode ficar tranquilo que eu vou dar um tempo maior para vocês corrigirem e me mandarem agora, tá bom? Eu vou mudar o tempo lá dessa atividade 11. Da 9 e da 10 não vou aumentar mais o tempo, tá bom? Rafael, para x, faça se x... Isso, Rafael, você fez da mesma forma aqui, correto? Beleza. Beleza, o Jonas... Teve uma pequena confusãozinha na seta, mas mesmo assim, pessoal, eu não tinha inserção de dados e eu só tinha saída de dados, beleza? Mas tranquilo, quem não fez dessa forma, eu espero que corrija aí e assista na aula novamente, tá bom? Vamos para os nossos
Professor, desculpa te interromper de novo, que eu ainda tô com uma dúvida que você explicou para ele, mas não entendi direito. Pode falar quem tá falando? Nielton, volta lá no fluxograma. No fluxograma. Sim, a minha dúvida é no fluxograma. Aí só pede para repetir se for acima de 500, que é no falso, não embaixo no verdadeiro. Se Não, for vamos falso, lá. acima de 500. Vamos lá, vamos ler esse fluxograma. Bem nessa condição aqui. Vamos lá. X menor que 500, eu não coloquei nenhum valor, eu coloquei de um valor inicial. Por quê? Porque eu não tinha nenhum valor. Eu precisava iniciar com um valor. Então, eu iniciei com o primeiro valor possível, que é 1. Beleza? X, Beleza. que vai ser 1. Tanto que você vai ver a estrutura aqui, é de 1 até 500, beleza? Professor, mas não estava informando esse 1. Mas você tem que começar com o menor valor possível. Qual que é o menor valor possível? 1. Beleza? Então, vamos lá. Aí, o que você criou seu algoritmo? Aí, o que ele vai fazer? X é igual a 1. 1 menor que 500? Sim. Então, repete o texto. Aí que tá o problema. Aí. Não tem a setinha de repetir aí no verdadeiro. Tá no falso a setinha de repetir. Não, sim, mas aí que tá. Quando... Não, é a setinha de repetir que você fala, né? Para voltar do X, essa é a questão. Pro verdadeiro é reto, não tem uma repetição se for verdadeiro. A repetição é se for falso. É isso que me confundiu. Então, mas vamos lá. Se o valor de X é 1, ele é menor que 500, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, aí ele repete o texto. Mas eu não tenho para repetir o texto se for verdadeiro. O verdadeiro vai reto. Essa é a minha confusão, tá entendendo? Então, mas calma, Nível. Calma, vou ficar calmo. Vamos lá. Ele vai ser, vai ser verdadeiro, beleza? Você não tem o número 500 aqui? Sim. Quando você colocar 500, você tem... Assim, aí por isso que entra a questão da lógica, que tem que ser bem trabalhada, tudo certinho. Porque quando você acha que vocês têm um valor de 500, eu não preciso estar informando, quero que... Até porque é só o fluxograma. Por isso que é bom a gente treinar e praticar. Eu não coloquei nenhum texto aqui informando assim, olha, eu quero que repita... Se eu colocasse o seguinte, olha, eu vou colocar o fluxograma e eu quero que repete o texto 500 vezes. Vocês iam matar de primeira. Correto? E aí você tem um valor... O que você tem que olhar? Você tem que olhar, beleza. Eu sei que eu sei que o valor de X, se ele for menor de 500, ele vai repetir o texto. Só que quando ele vai parar, quando que ele não vai estar repetindo? Ou então, um exemplo, vou colocar repetir o texto uma vez, para que eu ia colocar essa condição? Você entendeu? Por isso que é importante a análise do fluxograma. Entendeu? Por isso que tem essa pegadinha, porque no começo, claro, a gente está começando agora, tem 2 semanas, mas é importante a gente ter esse entendimento de bater o olho e identificar. Beleza? Entendi. Entendeu? Então, assim, dúvida, pessoal, é extremamente normal. Assim, eu tô vendo que vocês não estão com dúvida na criação, que é o que usar, código, é mais na interpretação do fluxograma, mas isso é importante e muito bom, porque vocês estão aprendendo a analisar uma lógica dentro desse fluxograma, beleza? Posso continuar aqui? O Lucas colocou aqui, Coutinho. Lucas, retornou 500 vezes? Agora eu vi, você corrigiu fazendo enquanto. E aí ele retornou 500 vezes o texto. Show de bola. Podia fazer também. Aqui eu usei o para. O para até faça, mas ele poderia usar com enquanto também, sem problema. Beleza? Vamos para a segunda. Deixa eu colocar aqui. Limpar. Não, beleza. Vamos lá para o nosso segundo, era o que? Do conselho, né? Esse da água aqui vai ser depois. Tá.
Esse do conselho. Vamos dar uma olhada nele aqui. Ele me mostra o fluxograma de quê? De uma condição. Como que eu interpreto aqui esse fluxograma? Ele está me dando aqui, o nome dele é conselho, né? Então, vou colocar aqui o nome do meu algoritmo. Conselho. E aí, o que ele está pedindo? Vamos lá, ele vai iniciar e aí ele já vai vir aqui para mim com o quê? Quanto dinheiro você tem? Beleza. Então, vendo aqui, eu vou vir aqui no primeiro, eu vou declarar, eu vou dar uma olhada nele, vou falar assim, opa, eu tenho aqui na condição esse DIN, beleza, que é uma entrada de dados. Então, eu já vou colocar, já sei que eu vou colocar ele como variável, beleza? Eu vou colocar DIN, que é de dinheiro, né? Do tipo real, beleza? Que eu posso ter valor fracionado. Tranquilo. Agora, eu vou lá. Seguindo aqui, o que é a primeira coisa que ele me pede? Quanto dinheiro que você tem? Então, eu tenho a saída de texto aqui. Vou vir no escrevam, colocar assim, quanto dinheiro você tem? É você tem ou você tem sobrando? É você tem. Beleza? Uma perguntinha aqui, 2 pontos. Tá. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou ter que receber o valor dessa variável DIN, né? Então, o usuário vai ter que adicionar o valor dessa variável. Então, eu vou vir aqui com layer para receber o valor dessa variável. Minha variável DIN. Beleza? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a condição. Vamos lá. DIN maior que 50, se verdadeiro, amigão, vai ao cinema, você tá rico. Então, isso aqui é a saída de texto que o sistema vai me retornar. Falso, amigão, fica em casa assistindo Faustão, porque você tem pouca grana. Beleza? Então, eu já sei as duas saídas aqui, verdadeira e falsa. O que ele vai me retornar? Vou colocar aqui. Vamos lá. Se DIN, que é a minha variável, maior ou igual a 50, então escreva. Vou botar um escreva para pular a linha certinho. Vá ao cinema. É isso? Vá ao cinema hoje. Beleza? Se não, escreva. Amigão, fique em casa. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Colocar o fim C. Beleza? Vamos rodar. Vou executar aqui. E aí ele já vem o texto. Quanto dinheiro você tem? Eu vou colocar aqui R$35. Amigão, fique em casa. Por quê? Ele entrou aqui, a variável, 35 é maior ou igual a 50? Não. Então, não vou usar esse val cinema. Vou usar o val cinema? Não, porque é falso. Então, vou usar vai entrar no se não. Se não, escreva amigão, fique em casa. Vamos repetir novamente e colocar eu tenho R$78. Amigão, vá ao cinema hoje. Beleza? Bem tranquilo, né, pessoal? Ficou alguma dúvida aí? Alguém fez diferente e trouxe o mesmo resultado? Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. Esse daí foi bem tranquilo, né? Mesma forma. Esse foi mais tranquilo, né? A questão da seta lá, eu concordo com vocês que podem ter confundido.
Agora, pessoal, vamos lá. Primeiro eu vou passar aqui o que eu vou colocar para vocês de atividade, que eu tenho mais... Só que primeiro eu quero explicar essas atividades aqui e depois eu vou passar nesse período aí, eu vou subir uns exercícios. Não, eu vou subir uns exemplos e depois eu vou subir uma série de exercícios, tá? No Visual G. Beleza? Deixa eu ver aqui. Só uma questão. Só um instantinho. Tá. Deixa eu pegar aqui. A atividade que eu vou passar para vocês hoje, pessoal, para vocês fazerem daqui a pouco, e para entregar até sexta-feira, vai ser a seguinte. Eu vou colocar essa situação aqui. Qual que é essa situação? A conta de água de uma residência é a soma de resultados da tarifa de água com a tarifa de esgoto. Faça um algoritmo que leia a tarifa de água, calcule a tarifa de esgoto e escreva o valor da conta a ser paga. Beleza? E aqui eu tenho o fluxograma também. Então, eu vou colocar uma situação e o fluxograma para vocês criarem. Depois, é o fluxograma. Aqui, pessoal, ele continuando, tá? Ele para aqui e continua aqui. Depois, o que eu tenho? Aí eu tenho esse exercício aqui também que eu queria que vocês façam. Que é o quê? Calcule quantas caixas cabem dentro do caminhão com as seguintes variáveis. Como teste, digite os valores abaixo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um... Aqui já é uma situação diferente. Eu não tenho um algoritmo, tá? Eu vou criar uma situação diferente. Aqui eu estou dando os valores das variáveis, tá? Então, o valor da altura do caminhão, do baú do caminhão, do comprimento e da largura. Depois, vocês vão fazer uma operação aonde, de acordo com a área, quantas caixas de determinado comprimento, largura e altura cabem dentro desse caminhão. Beleza? Aqui não tem o fluxograma, então vocês vão ter que fazer no Visual G. Deixa eu voltar aqui. E parar a gravação.